Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te o privilégio, Senhor, que Tu nos dás de estar neste lugar, Senhor. Queremos pedir-te que o Teu Espírito Santo, Senhor, console aqueles que foram derrotados na noite de ontem, Pai. No nome de Jesus. Senhor, que aceitem as diferenças, meu Deus. E, Senhor, que nesta manhã possamos ir muito mais para além, meu Deus, da nossa superfície, da nossa aparência, das nossos próprios entendimentos e filosofias, mas possamos ficar mais perto de Ti, Senhor, e acreditar, Senhor, que Tu és um Deus vivo e que não estás morto, Senhor, e que não vieste estabelecer uma religião, mas, Senhor, Tu mantens uma relação com um homem que na sua própria condição está perdido, mas Tu viestes para amá-lo e para salvá-lo, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Continuamos a orar por o Espírito de Consolação. Não, ou seja, podes estar feliz. Ontem estive a conversar converso com muitas pessoas, mas nomeadamente uma das pessoas com as quais converso mais é com a minha esposa, não é? É normal, não é? Converses com a tua esposa e o relógio está desligado. Liga-me o relógio, se faz favor, que eu preciso de cronómetro. E se nós formos ver, tudo na vida exige e demanda um padrão. Quando nós começamos a ler e começamos a analisar certas e determinadas histórias, vemos, inclusive na história dos tempos, ao longo das civilizações, todas as civilizações obedeceram um padrão. Okay? O Império Romano teve um padrão. O Império Otomano-Persa teve outro padrão. O Império Grego teve outro padrão. Ou seja, padrões são criados. E todos os padrões que o homem cria terminam, nomeadamente no que diz respeito aos impérios. Esses impérios, o que é que aconteceu? Muitos deles foram derrotados, vencidos por outros. Mas se nós chegarmos, por exemplo, ao Império Romano, que é aí onde aparece a religião, não conseguindo conquistar um conjunto de crentes que realmente tinham aquela mesma paixão. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto neste vídeo não é o vídeo. É a voz que está no vídeo. Porque aquele homem, um predicador que vivia no sul dos Estados Unidos, tinha tal paixão por aquela mensagem do Evangelho, por esta história de amor, que era transcrito. Tu não precisavas de vê-lo atrás de um púlpito, porque a sua própria voz emana uma paixão. E exatamente o padrão que existiu e existe na maior história de amor que é contada na Bíblia é um padrão que está relatado em paixão, que se manifesta através de atos de compaixão, que se manifesta através de atos que hoje em dia alguns chamam-lhes de tolerância, mas não tem nada a ver com tolerância, tem a ver com empatia, também não tem a ver com simpatia, porque ele era empático e ele empatiza com todas as pessoas, independentemente da sua raça, religião ou independentemente do seu estado. Inclusive, as únicas pessoas que ele teve que tolerar foram aqueles que os perseguiram. E a palavra de Deus, quando nós abrimos em João 15, e quando aqui Jesus começa a falar acerca do Pai e começa a trazer uma espécie de ilustração agronómica, ele estava aqui como que numa universidade a dar uma lição de agronomia acerca da vinha. E começava a falar das varas e dizia: as varas que não dão fruto, ele corta-as, mas aquelas que dão fruto, ele limpa. Ele aqui começa a apresentar um padrão agronómico, um padrão que tem a ver com viticultura. Estão aqui? Nós somos produtores vitivinícolas em Portugal, renomeados. E em todo o tipo de produção tem que haver um padrão, ou seja, há que semear as plantas, neste caso tens que semear, tens que cuidar a vinha, tens que ir podando para que possas ir tendo as tuas colheitas e depois
por supostamente, evidentemente, nessa colheita fazeres a produção do vinho, e depois o vinho passa por vários estágios, o vinho começa por ser novo, e depois em dado momento pode ir até barricas, a tonéis de carvalho, ou diferentes medidas, e depois a seguir volta a ser engarrafado. Naquele então não se engarrafava, metiam-se em botas de couro, que eram enceradas para que não se desgastassem. Estão cá? Ok. E então ele estava a falar isto com os seus discípulos e com todos aqueles que ouviam, e ele estava a dizer-lhes, em seguida começa a dizer, ou seja, toda a vara que dá fruto significa aquele que dá fruto limpa, para que possa dar mais fruto, e diz-lhe, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado, mas nomeadamente diz assim, no verso 4 e no verso 5, permanecei em mim, diz comigo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós não permaneceres em mim. E ele diz, bom, agora vou-vos dar a explicação disto. É que eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Amém? Ok? Nós, na nossa vida e na nossa forma de estar, uma das dificuldades do ser humano é resistir à monotonia dos processos. O ser humano, de certa forma, tem um conflito em permanecer. Permanecer é resistir a uma monotonia. As pessoas, às vezes, ainda no outro dia falavam, inclusive com um dos meus filhos, diziam, não, mas é que a gente faz isto e faz outro, e parece que é sempre a mesma coisa. Mas não conseguem ver que, atrás da monotonia dos processos, existe sempre, ao fim e ao cabo, ao largo do tempo, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, um fruto. Mas para isso tu tens que resistir ao conflito que tens interno da monotonia. Se não perdes o fruto daquilo que está a acontecer na tua vida, que aquilo que vai acontecer, tu não o podes ver, não o podes entender. O porquê destas circunstâncias? Porquê é que isto me ocorre assim? Porquê é que o mundo está desta maneira? E depois, de certa maneira, as pessoas começam, às vezes, num tom religioso, a procurar certas e determinadas justificações bíblicas, e isso evade-as delas mesmos para as circunstâncias periféricas e esquecem-se do principal, que é o processo da sua própria vida. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que na vida tudo requer processos. As pessoas querem normalmente obter a recompensa dos processos. Quando tu vais fazer um curso de formação ou quando tu vais aprender na universidade, para te graduares, necessitas passar por um processo. Num jogo de futebol é preciso que exista um processo. Existe um processo de treino. Os atletas requerem um processo, requerem a prestância de certas e determinadas coisas, inclusive Paulo dá isso como um exemplo, para poderem chegar a obter uma vitória. Se não participassem desse processo, seria impossível depois a seguir irem recolher o fruto de permanecer nesse processo, que aparentemente muitas das vezes parece ser monótono. A Bíblia conta acerca de vários processos. Houve um dos processos dos quais, por exemplo, diante de Jericó, Josué com as suas tropas, a cidade de Jericó era grandíssima e ele não via como poder ganhar aquilo. E Deus deu-lhe uma estratégia. E uma das estratégias era um processo moroso. É que eles tinham que andar 7 dias à volta das muralhas sem fazer ruído. Parece estúpido, não é? A maior parte das pessoas dizem, mas porque é que eu vou andar aqui há 7 dias? Isto não faz sentido. Mas na realidade é que aquele processo levou-as à conclusão de uma vitória, que era derrotar uma cidade super amuralhada, que era Jericó. Há outros processos, por exemplo, o exemplo do general Naamã, que ele tinha lepra e pediu ao profeta, ao servo de Deus, que lhe desse uma palavra, e ele foi um bocado teimoso, mas aquele que lhe servia a ele disse, é melhor, porque se o profeta diz isto, é melhor que possas cumprir. Então ele foi lavar-se 7 vezes no Jordão, parecia ser estúpido, mas ao fim e ao cabo o que é que aconteceu? Esse processo levou a que se manifestasse uma sanidade na vida de Naamã, e ele foi curado da sua lepra. Então, os processos, apesar que possam parecer monótonos, apesar que possam muitas das vezes parecer, às vezes até inclusive dolorosos, podem até mesmo parecer que isto não faz sentido. Na realidade, se tu não participas num processo, não podes receber os benefícios do mesmo. As pessoas normalmente querem os benefícios. Nós queremos o benefício, mas não queremos participar dos processos.
Mas é essencial. E aqui Jesus está a falar de um processo que é a poda. E a poda significa cortar varas para que aquelas varas que já estão ressequidas, que não deram uva, já não fazem sentido servir. Não servem para nada. E então ele começa a ilustrar que, na realidade, aquilo que ele está a dizer é que vocês precisam de permanecer em mim para que deem fruto e assim possam dar muito mais. E quando isso acontece, quando nós precisamos ter uma vida que frutifica, acontece que tem que vir poda à nossa vida. E a poda é um processo doloroso. Mas essa poda tem que se repetir até que essa rotina possa transformar-se numa recompensa. As pessoas não querem, eu quero. A nossa sociedade, as nossas gerações e a nova geração assenta em princípios de que eles querem gratificação instantânea. Estão aqui? Ao toque de um dedo, gratificação. É tudo sensorial, não conseguem profundizar, não conseguem ter muito mais ideias. Então, mas, ao fim e ao cabo, o que acontece é que, apesar das gerações e apesar das idades, todas as pessoas estão à procura de gratificação. Diz comigo, gratificação. Recompensa. Mas, nomeadamente, querem obter uma gratificação e uma recompensa sem passar por um processo. E quando iniciam o processo, grande parte das pessoas tem a tendência a querer eludir os processos, fugir do processo. Estamos aqui? Tentam sempre, é a nossa tendência. E aquilo que está transcrito nestes 5 versículos é que é absolutamente necessário permanecer no processo. Senão, não alcançamos aquilo que buscamos, que é a gratificação, a recompensa, o fruto que e Jesus diz-lhes perentoriamente do verso 4 e 5, permanecei em mim. E volta a dizer-lhes, se não permanecerdes, e volta a dizer outra vez, permanecer. Então, em todas estas coisas, vemos que há aqui um padrão. E em toda a Bíblia existe um único padrão. Toda a Bíblia, desde Gênesis, o primeiro Adão que falhou, vem a estar completo em Jesus. Está a apontar para Jesus. Nós, muitas das vezes, há pessoas que querem tomar decisões, mas essas pessoas, na sua própria vida, tomam decisões sem ter criado uma rotina. E então, decisões sem uma rotina criada é como ter um Ferrari sem gasolina. O carro é incrível. Olhas para um Ferrari, a não ser que seja amarelo, mas se tiver aquela cor original, não é? Pá, o carro é incrível. Abres-lhe o capô do motor, é incrível. V12s, grandes tecnologias, inclusive até já há Ferraris elétricos. Mas os elétricos, se não tiverem baterias carregadas, não conseguem andar. E para carregar a bateria foi preciso um processo. E para trazer, extrair o petróleo e trazer o petróleo até gasolina, se aquele carro não tiver gasolina, não. E há pessoas que dizem, não, para aqui, tomo esta decisão, para aqui, para ali, está bem, mas se tu tomas essa decisão, mas não permaneces no processo, o que é que acontece? És como um Ferrari sem gasolina. Estás com os discos de embreagem colados, não vais a lado nenhum. Podes ter uma frase impressionante, mas se essa decisão não vai acompanhada de um processo que tem uma rotina, não. Podes ter muitas determinações. Há pessoas, não é que eu vou determinar, eu penso que. Há muitas pessoas que pensam, não, eu penso, logo existo. Não, então assim. Ele foi o filósofo dos filósofos. Jesus inventou a filosofia. Ou seja, os gregos não inventaram nada novo. Basicamente, isto tudo transcreve-se numa simples escritura. É que a fé sem obras é morta. Ah, não, eu acredito. Está bem, acredito. Tens fé? Fé no quê? Então, mostra-me as tuas obras que eu mostrei-te a minha fé. As pessoas cada vez hoje em dia são mais móveis. E aquilo que Jesus diz parece que é contrário. Ou seja, diz, ok, podes ter toda a mobilidade do mundo, mas aquilo que tu necessitas é permanecer. Adquirir uma rotina. Mas uma rotina é fatídico.
É fatídico levantar às 7, ir para ali, ir para a escola, ir para o trabalho, ir para o caminhão, ir para ali, ir para acolá. É fatídico relacionar-me. O que eu quero é uma recompensa instantânea. Então, continuamente nós vamos ver na Bíblia que há um padrão acerca de rotinas. Diz que aqueles que permanecem, estão plantados nos átrios da casa do Senhor, mesmo que sejam velhos, dão fruto. E o seu fruto permanece. Se nós agarrarmos nesta história incrível que é acerca deste Deus vivo, deste Deus homem, vamos entender algo mais profundo. É que aquilo que nós pretendemos muitas vezes dizer, vou dar um passo na fé, é irrelevante se nós não permanecemos numa rotina. E se nós não permanecermos numa rotina, não conseguimos ver o fruto da mesma. Quantos começaram e não terminaram? Pensa na tua vida quantas coisas começas e não terminas. Pensas quantas determinações tu tens no interior do teu coração que não levas a cabo. Falta-te o quê? Passar pelo processo. Permanecer. Quando tu queres dar um passo de fé, tens que permanecer fiel à atitude desse passo de fé. Então tens que permanecer e tens que ser coerente. E este processo é um processo doloroso. O processo da poda está a dizer, ok, tu precisas de ser podado, tens que ser limpo. Limpar uma ferida, se não tiveres anestesiado, o que é que faz? Dói. Ok? Mas o que é que acontece se tu permites essa limpeza? Essa ferida é sarada. Então o que Jesus Cristo está simplesmente a querer aqui, e está aqui a mostrar-nos, é que nós temos que ir por processo que significa poda, produção. Depois da produção vem uma nova poda. E depois dessa poda vem produção. E temos que permanecer continuamente nisto. Parece aborrecido? Não. É um padrão. Agora nós temos que entender que a nossa vida é feita de padrões. Mas muitas das vezes somos obrigados e somos levados a mudar de padrões. E aquilo que Jesus está a tratar de transparecer aos seus discípulos é que eles necessitam de estar num padrão estabelecido, mas num padrão que é correto. A Bíblia fala-nos acerca de muitos padrões. Por exemplo, os fariseus e os escribas tinham um padrão. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Lucas 12, começamos a ver contar, por exemplo, uma história no qual Jesus critica, a palavra correta não é critica, inclusive biblicamente diz censura os fariseus. Dizendo que eles são como sepulcros caiados, que eles têm uma aparência exterior, mas nomeadamente no seu interior estão cheios de rapina. Estão cá? Ele está-lhes a dizer, aquilo que vocês estão a fazer, fazem simplesmente porque herdaram um certo e determinado padrão cultural e religioso, e então vocês obrigam as demais pessoas a fazerem certas e determinadas, a cumprirem certas e determinadas regras e normativas, porque vocês têm uma rapina para querer ganhar e têm sempre metido na vossa cabeça algo que não é puro, que não é genuíno. E então ele diz, vocês pedem que eles deem o dízimo, que deem o hortelã, isso está correto, faz parte da tradição, e eu não digo que não, mas não precisam. Mas vocês, no entanto, alheiam-se do juízo e da compaixão. Alheiam-se de uma coisa, separam as coisas. São classistas. Não, vocês não incluem, vocês excluem. Era aquilo que Jesus estava a falar-lhes. O padrão que eles tinham era um padrão equivocado. João o Batista conta a história em Mateus 3. Começa o seu ministério dirigindo-se a estes homens que tinham um padrão equivocado, porque eles tinham um padrão equivocado, eles estavam acostumados a caminhar de acordo àquele padrão, e eles pensavam que já tinham um status, e que esse status depois estava ganho, a única coisa que eles tinham que fazer era usar daquelas leis,
e obrigar as pessoas a cumprir certas e determinadas leis para que eles, numa sociedade hebraica, numa religião a única que é instaurada e válida neste mundo, na realidade fizessem uso dela para benefício próprio. E então João Bautista, quando ele diz arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vós, e isto foi proclamado pelos próprios profetas, endireitai as vossas veredas, começa depois a descrever quem era João Bautista, e diz no verso 7, eram batizados no rio Jordão muitas pessoas confessando os seus pecados. E em seguida diz, e vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, bom, isto é algo novo, então a gente vai, porque esta pregação é impressionante. Então ele diz-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e diz, para mim, que é incrível, ele diz, não presumais de vós mesmos. Não presumais do vosso sistema. Vocês criaram e vivem num sistema que aprisiona, mas não liberta. E uma mente aprisionada cria mentes aprisionadas. Vamos ver uma coisa. Um bulldog francês, se o enlaças com uma grande Danois, não vai produzir um grande Danois. Estão cá? Um bulldog francês não cresce mais que isto. Um grande Danois chega a ser deste tamanho. Tu podes metê-lo lá, ou podes inseminar aquela grande Danois com... Enfim, não vou dizer a palavra, mas vocês sabem o que é que eu estou a dizer. E o que é que vai nascer? Uma aberração. Uma aberração. Entendemos? Então, significa, pessoas que têm padrões equivocados não vão recolher bom vinho. Estamos a falar numa plataforma vitivinícola. E o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo ilustra o vinho como vinho novo, como algo que vem gerar vida. Estamos cá. Pessoas com, eu gosto muito de palavras inglesas, pessoas com narrow-minded, pessoas, ou seja, com uma mente tacanha, vão produzir tacanhos. Pessoas com uma visão ampla, a wide vision, o que é que eles vão produzir? Visionários, que vão ver mais para lá das circunstâncias. Ok? Então, a Bíblia também ensina da mesma maneira que tu pensas, assim tu és, no livro de Provérbios. Estás aqui? Nós começamos, as pessoas têm mais facilidade em conjuntar e dizer, bom, a vida é apenas uma série de circunstâncias e coisas, enfim, e também de problemas e algumas pequenas alegrias que não estão relacionadas umas com as outras. Não, a vida tem um padrão. O fruto que tu dás na tua vida, se tu és bem-sucedido nisto ou naquilo, ou se não és, é um subproduto dos padrões que tu segues. E esses padrões estão enraizados em princípios. Por isso é que a Bíblia relata várias histórias que são histórias incríveis, de grande sabedoria. Jesus Cristo fala acerca de dois homens, e aqueles dois homens iam construir as casas. E construíram casas e tiveram padrões diferentes de construção. O primeiro padrão diferente foi onde escolheram para construir a casa. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Se calhar buscou um sítio mais baixo, onde aparentemente, tipo Indonésia, que tinha mesmo ali a praia à frente e tal, mas depois de repente levantou-se uns tufões. E os mesmos construtores das mesmas casas, que provavelmente utilizaram os mesmos materiais, a única coisa que diferenciou foi o princípio da escolha da terra, e depois isso manifestou que uma casa suportou e outra casa não suportou. E ele a seguir termina por dizer, isto é aquele homem que é prudente e que ouve as minhas palavras, eu assemelho àquele que construiu a casa sobre um local, escolheu o seu padrão, estava adequado, estava correto. O outro tinha a consciência de como se construía a casa, mas fez uma eleição de padrão equivocada. Começou pelo padrão equivocado, pelo princípio errado, e escolheu a areia. E então o que é que aconteceu? Quando vieram aquelas coisas que as pessoas têm a tendência, enfim,
de culpar as circunstâncias da vida, de culpar os outros da minha situação, de culpar-se a si mesmos, como um subterfúgio, como diz um ditado popular, tipo cão que lembra as suas próprias feridas. E depois diz que a culpa é do VAR, por exemplo. Maldito o VAR, que não devia de existir, que assim o outro não tinha visto a falta. Mas na realidade está moldado. Agora é interessante que a Bíblia, que é fonte de sabedoria, que é uma história incrível, que depois tem várias histórias que todas coincidem sempre para o mesmo ponto. Diz no verso 2 de Romanos, e eu vou ler de uma versão da mensagem que vocês não têm, porque na nossa versão normal da Ferreira de Almeida corrigida ou da atualizada diz não vos conformeis a este mundo. Mas gosto da mensagem porque diz não se amoldem ao padrão deste mundo. Estão cá? Agora, grande parte das pessoas gostam de se amoldar ao padrão deste mundo. Não se querem viver inconformes. Mas às vezes, quando uma pessoa tem certas e determinadas conversações nas mais diversas áreas, vê-se que continuamente as pessoas, inclusive os próprios cristãos, adoptam os padrões que a sociedade lhes vendem. A sua fé é tão superficial, a sua crença é tão superficial, que tem mais tendência a ir caminho de tornar que a sua fé, em vez de ser uma relação, passe a ser uma religião, e por isso não conseguem transparecer essa luz, essa paixão e essa emoção que gera vida, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo do nosso coração, do nosso interior, discerne os pensamentos e os tétanos e que gera vida. Na versão amplificada King James Version do inglês, com todos os sinónimos do grego, diz que gera vida, que impulsiona, que é regeneradora, enfim, dá mais uns quantos sinónimos do própria tradução do grego. E é incrível que nós queremos fazer de uma coisa viva, mortificá-la. Onde ela cria um padrão, que é um padrão de vida, um padrão de inconformidade aos padrões deste mundo e de conformidade às verdades irrefutáveis e fundamentais que podem transformar a vida de qualquer pessoa com simplesmente acreditar que Jesus Cristo é Senhor e aceitá-lo no seu coração. E Paulo fala aos coríntios, falando a pessoas pois, que já, de acordo a eles, vários deles vinham de diferentes padrões de vida. Na igreja de Corinto, Corinto era uma cidade, pois, provavelmente similar a Londres ou a Nova Iorque, onde havia banca, onde havia riqueza, onde afluíam as mais diversas vertentes pensadoras a nível social, a nível filosófico, a nível religioso. E ele escreve-lhes na sua segunda carta, depois de eles terem passado por vários problemas de se compararem uns com os outros, no qual eles dizem aqueles que estão em comparação, os tais não têm entendimento, significa não têm revelação, não têm conhecimento, porque passam a vida a comparar-se uns com os outros. E eu, quando me recordo dessa escritura, recordo na sociedade em que nós vivemos atualmente e recordo na realidade como isso começa a estar permeável à igreja. Dentro da igreja. As pessoas comportam-se da mesma maneira. Então, a palavra de Deus diz que estão sem entendimento. E aqui vai mais adiante e diz, receio, dizia Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, e quero evitar que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, teve astúcia, a vossa mente esteja corrompida e desfie-se da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu estou a ler de outra tradução que provavelmente não é a Ferreira de Almeida, que vocês não os têm. Ok? Isso afaste da sinceridade que há em Cristo Jesus, diz na Ferreira de Almeida. Ok? Estou correto? Não é o que diz a Ferreira de Almeida, a revista e corrigida, mas leio-te nesta versão para trazer-te mais algum bocado de luz. E a situação é quando tu eludes os processos, quando tu eludes a permanência, o monótono, quando tu tens essa tendência simplesmente procurares a gratificação, começas a ter os teus pensamentos corrompidos, diz a palavra, a mente esteja corrompida e começas a desviar-te de uma coisa que é a sincera e a pura devoção a Deus. Começas a fazer as coisas porque as tens que fazer. Começas a cair no padrão que tiveram os fariseus. Estão cá?
E depois começamos a enumerar várias escrituras que todos nós conhecemos, principalmente aquelas pessoas que levam mais tempo e alguns que são ministros do Evangelho. Bom, nenhuma condenação. Claro que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus permanecem no processo, são podados e dão frutos. Estão cá? Quando nós vamos a Mateus 3, e eu estou a fazer um pupurri bíblico, é engraçado quando ele fala da presunção, a presunção que tinham os fariseus em relação ao seu passado, em relação aos padrões que tinham adquirido do passado, em relação a considerarem-se ser filhos de Abraão, e diz no verso 10, mas agora também está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore, depois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ok? E depois vem mais à frente, cuidado, porque temos que andar um bocadinho mais. Eu batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem após de mim, poderoso, mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E diz no verso 12, e na sua mão leva uma pá, e limpará a sua eira, ele limpará a eira, limpará o campo, limpará a vinha, virá podar, e vai recolher no seu celeiro o seu trigo, e queimará o quê? A palha. Mas o mais incrível desta passagem é que diz, com fogo que nunca se apagará. O fogo está a arder. Uma das coisas mais incríveis que eu acho neste vídeo é, quando fala-te sobre todas as características deste Deus vivo, faz sempre constantemente uma pergunta. Conheço? Já conheço? Tu conheces? Conheces a Jesus? Porque a lei do Espírito, sabemos que é vida em Cristo. Agora, nós temos uma tendência, principalmente aquelas pessoas, passa a expressão e eu vou ser muito livre de dizer, que são muito religiosas e que têm a tendência a religiosas, normalmente atribuímos os nossos problemas aos outros, nomeadamente ao mundo, dizemos que é os padrões deste mundo, ou inclusivamente depois queremos ser espiritistas e dizemos o diabo. É o diabo! Vou ser muito, muito ousado. É o diabo cá em ti. É o diabo cá em ti. Porque há um padrão que é irrefutável, é que diz que a sabedoria carnal é primeiramente animal, terrenal, carnal e diabólica. Diz que nós somos todos dados à maldade. E depois há aquelas, às vezes, as pessoas que soltam aquelas frases que aparentemente são tão piedosas e tão graciosas, mas que são frases malévolas. E a semente malévola também produz um fruto. Mas o bom disto tudo é que há um viticultor que tem a paciência para ir limpando. E ademais há um fogo que ele vem depois limpar a sua eira, vem limpar o seu campo, e esse fogo vai consumir a palha, e vai consumir os abrolhos, e vai consumir todas aquelas coisas que foram semeadas de uma má forma. Agora, o mundo, o sistema do mundo, o pecado, a lepra, não é um problema para Deus. Deus ama os pecadores. Estamos cá? Deus ama os pecadores. O único pequeno conflito que ele teve durante todo o seu discurso e desde o princípio da Bíblia era com aqueles que presumiam não ser pecadores e presumiam agarrar-se a padrões equivocados. O pecado foi introduzido por um padrão de comportamento de Adão, e esse padrão é o que é necessário mudar na nossa vida. O interessante disto tudo é que ele já foi mudado na cruz do Calvário. A entrega de Jesus já rompeu com esse padrão. Mas nós tendencialmente temos
temos a tendência a agarrar-nos a padrões comportamentais que nos criam problemas. Há bons padrões e há maus padrões. Paulo diz a Timóteo: conserva o bom modelo das minhas sãs palavras. Significa que então o que há? Diz comigo, há bons padrões. Mas também há maus padrões. Agora, muitas das vezes o que é que nós fazemos? É que nós descartamos os valores daquilo que nos ensinam. Faz-me lembrar o pessoal que vai à escola. Ou seja, há uma coisa caricata. Há uma miúda que vai à escola, leva uma cábula e à partida vão-lhe anular aquele teste, mas como a professora diz, bom, provavelmente vou-te anular o teste, porque foi apanhado com uma cábula. Mas a mãe depois vai falar com o professor. E o que é que acontece? Não lhe anulou o teste. Estamos cá? Que padrão é que esta mãe está a ensinar à filha? Corrupção. Engano. O que é mais importante? É como o caso de, por exemplo, hoje está muito de moda. Ai, coitadinho do miúdo que tem certas... Antigamente não havia... Como é que se chama estas coisas? Não. Antigamente não éramos hiperativos. Hoje são todos hiperativos. Hoje são todos hiperativos. Hoje são todos não sei o quê. São todos não sei o que mais. Okay? São padrões que se foram adotando, que se foram... E então, o que é que acontece? Há coisas que têm acontecido, ou seja, que muitas vezes até acontecem no nosso meio. Há pessoas que chegam ali e dizem, pá, um miúdo tem 5 ou 6 negativas. Pá, e o conselho da escola reúne-se, o conselho pedagógico, que ensinou uma criatura a ter 5 ou 6 negativas, ok? E passa o dano. E passa o dano. Que padrão é este? Ok. E depois, do outro lado, temos cá nós, os pais. E os pais olhamos para a criatura e dizem, pois é mais importante que ele passe do que chumbo. Senão, coitadinho. Eu animo-vos a ver no YouTube o modelo de como criar um potencial delinquente ou delinquenta, trazido por um juiz, que é o juiz de Calatayud. E verão que este é um deles. Ou seja, o teu filho dá-lhe tudo aquilo que ele quer. Que é para que ele pense que o mundo é dele. Tudo é dele. Enfim, há muitas mais, mas eu não tenho tempo para isso, que eu tenho que terminar. Ok? Então, há bons padrões e há maus padrões. Mas foi-nos deixado um bom padrão. A palavra diz que na morte ele reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão. Ou seja, Adão foi um mau padrão. Quando ele se arrependeu já era tarde demais. Então quando Deus, Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo, perguntou onde é que tu andas, não é que ele não soubesse onde é que ele andava. Ele é que estava escondido, porque ele escondia-se porque sabia que tinha cometido algo que estava equivocado. Porquê? Porque ele padeceu do mal, que diz a palavra de Deus, que todos nós padecemos, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação da vida. E que está escrito em 1 João 2,16. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai deste mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Okay? E aquele que faz a vontade de Deus é nada mais, nada menos, não é uma pessoa que professa uma religião e que vai e faz isto simplesmente para mostrar aos outros que faz, mas é alguém que tem uma devoção e uma paixão intrínseca pela mensagem, a crer nela tão veemente, que está disposto a pagar todas as consequências da sua vida para transmitir essa mensagem, porque é a única mensagem de esperança, de vida, de salvação que existe, que recebeu e quer transmitir, e tem os padrões adequados e utiliza os princípios adequados e permanece nesse processo para ver o fruto das suas determinações. Estamos cá? Vimos e termino, não tenho muito mais tempo, mas quero terminar com o caso de Zaqueu. É engraçado que as redes sociais são extremamente pedagógicas. Eu no outro dia vi uma pessoa que punha nas redes sociais, ok, acerca de Zaqueu, acerca de contar a história de Zaqueu, porque Zaqueu tinha um mau padrão de vida. Ele era judeu, ok? E ele era um bom judeu, era um mau judeu. Ajudem-me rapidamente. Posso utilizar uma palavra um bocado dúbia? De acordo à sacanice, ele era um bom judeu. Porque nós conotamos os judeus como tipos sacanas. Okay? Conotamos os judeus com quem? Com quem? Quem é que era o usurpador, o enganador? Com Jacó.
Normalmente essa é a nossa conotação. Eu lembro-me quando era miúdo, as pessoas mais velhas diziam, quando eu fazia muitas traquinices, não era normal, e dizia, não faças judiarias aos teus amigos, pá. Não lhe ponhas silvas dentro dos sapatos, pá. E mais coisas que a gente fazia nos tempos antigos. Entendemos que não havia... Entendes? Não havia estas coisas todas táteis. A primeira coisa que apareceu naquela altura, passado não sei quanto tempo, foi o 48K. Pá, e a malta estava-se um bocadinho a marimbar para o 48K e para o chuquiego, porque a malta queria era fazer traquinice e andava na rua. Não é? Normal, até os cristãos era normal. Não é? Até os santos faziam essas coisas. Não é? Aquilo era engraçado. Era o curso normal, era o padrão normal de uma vida sã. Brincava-se com o peão, brincava-se às escondidas. Metia-se, enfim, fazia-se uma data de coisas. Agarrava-se, ia-se às obras fazer coisas más, que era roubar aqueles tubos das obras onde passam os cabos, depois fazia-se assim umas coisas de papel da lista telefónica e lutava, tal. E aqueles ainda mais traquinas que eu não era um deles. Eu sabia fazer isso, mas não fazia. Tínhamos catos no quintal, tirávamos a ponta dos catos e metíamos com fita autocolante na ponta daquilo e depois o outro ficava com aquilo espetado. Ei, matei-te e tal. Pá, isso pode dar se calhar algum de vocês depois pode ter a brilhante ideia de criar um jogo destes como um aplicativo e depois como vocês vou fazer um aplicativo e vou ficar milionário. Enfim, mudaram os paradigmas totalmente. Mudaram os paradigmas. Ok? A vida mudou? Não mudou a vida. A concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos. O vizinho comprou um carro novo. Eu também quero. Ele deram-lhe um crédito para móveis. Toda a gente sabia lá na rua, passado uns meses já estavam todos a meter a móvel. Mas eles não iam à igreja. Ou iam, se calhar. Não, mas eram católicos, enfim. E Zaqueu era um tipo que era considerado assim uma pessoa... Jacó, porque ele cobrava impostos e diz a palavra de Deus, isto está escrito em Lucas 19, eu tenho mesmo de terminar isto, que é para não vos deixar com muito mais tempo, e pedir aos irmãos que subam cá para cima, se faz favor do louvor, e vamos terminando. O Zaqueu era um tipo que tinha um padrão equivocado. E a vida corria-lhe bem. Estão cá? A vida corria-lhe bem porque ele era rico. Mas ele tinha outro problema. Não era o dinheiro. Se bem que o dinheiro não é um problema. O problema é o amor ao dinheiro. Nomeadamente o amor àquilo que o dinheiro pode proporcionar. Aquilo que Paulo tinha tudo, ele dizia, bem, aceitar na abundância como aceitar na escassez. Não é? Então, o engraçado da história de Zaqueu é que ele tinha um grave problema. Apesar de todo o dinheiro que ele tinha, e que não era bem visto pelos seus compadres, ele era de baixa estatura. E quando a Bíblia fala acerca de uma estatura baixa, atenção, vamos colocar isto em perspectiva. Uma baixa estatura é uma mente básica. Uma mente encolhida. Baixa estatura significa ter uma mente encolhida. Mas ainda com aquela baixa estatura, porque ele tinha ouvido falar de um homem que fazia milagres, então ele ia atrás da recompensa, ele não queria ter nenhum processo. Mas aquilo que aconteceu com Zaqueu foi que Zaqueu não estava à espera do resultado que iria suceder na sua vida. Há um dito que diz, em inglês, curiosity kills the cat, não é? A curiosidade mata o gato, não é? Não foi o caso. Aqui a curiosidade deu asas a que o gato se salvasse e vivesse eternamente. Ok? Está bem? Então, e esta manhã vinhamos ali com uma tiranteja um bocado de palavras, que eu e a minha esposa gostamos de brincar com as palavras, e eu vinha a valha contrária na brincadeira em relação a um dito, não é? Que aqueles que são professores porque não sabem pôr em prática aquilo que ensinam, não é? É uma coisa... Explica-me lá essa, que... Quem não sabe ensina, exatamente, mas basicamente é o núcleo das coisas. Ou seja, isto dizem os próprios professores. Como eles não conseguem, eles ensinam física-química porque eles não conseguem ser químicos. Eles ensinam matemática porque eles verdadeiramente não são matemáticos. Mas estão a ensinar matemática, então não conseguem pôr em prática, basicamente. Mas também há o reverso da moeda, é que há exceções, e as exceções confirmam a regra, não é
a exceção que se torna numa regra, que é o que normalmente as pessoas fazem. Então este Zaqueu, apesar de ter tudo, tinha um problema grave, que muita da gente tem esse problema. Veem as coisas de uma perspectiva muito obtusa, tem uma estatura muito baixa, mas ele teve a ousadia, diz a palavra do Senhor na história de Zaqueu, ele teve a ousadia de subir a uma figueira brava, ok? E alguém que me ajuda aqui, que eu não percebo muito figueiras bravas, mas normalmente as figueiras bravas têm espinhos, picos, é ou não é? Aqueles picos que normalmente, quando a gente era miúdo, se pudéssemos, metíamos nas zarabatanas, chamavam-se zarabatanas, para atirar contra os outros, não é? Porque o outro não tinha picos. Se a gente tivesse picos, fazia mais dano. Entende-se? E assim éramos mais malandros, era mais porreiro. Então, este tipo, além disso, ele teve a ousadia para subir a uma figueira brava. Significa, as pessoas às vezes não olham para este detalhe, mas imagina que o Zaqueu, para ver aquele homem que ele tinha ouvido falar que fazia milagres e que fazia não sei quantas coisas e que os cegos passavam a ver e que os coxos corriam e que os leprosos ficavam sanos, e ele disse, tenho que o ver, eu queria ver a Jesus, diz a palavra, eu queria ver a Jesus. Subiu, e então o que é que aconteceu? Imagina, este homem teve que ficar todo picado. É ou não é? Eu penso que sim, para subir uma figueira brava, e diz, porque a palavra traduzida na Ferreira de Almeida diz figueira brava. Agora era bom que tu e eu tivéssemos a curiosidade e a ousadia para subir a uma figueira brava, por ter a paixão de ver quem é que é este rei e de ver quem é que é este homem que nos estabeleceu uma religião e que nos quer dar padrões e que dentro desses padrões ele depois vai-nos limpando e vai-nos podando com muito amor para que nós possamos adquirir sempre a frutificação, significa a recompensa naquilo nos quais nós nos empenhamos. Este homem, sem ir à igreja, tendo uma tradição do mau padrão de tipos que usavam a religião para benefício próprio, e ele aprendeu com isso, por isso ele cobrava impostos e era rico, picou-se todo, subiu lá, e Jesus, incrível, aquele homem que era rei, que era tudo, enfim, tinha todo o poder, dignou-se por um momento olhar para cima para vê-lo, e então disse-lhe assim, é urgente que tu deixes daí. Tipo, entendendo, tu já te picastes todo, ok? Tu tiveste essa ousadia, tu tens uma estatura baixa, de outra forma também se pode equiparar, tu és um pecador. E eu vim para salvar os pecadores. Eu vim para salvar aquilo que estava considerado perdido pelos outros. Os outros repudiam-te, mas eu não te repudio. Vem, baixa daí. E baixou. E assim que chega à sua casa, vai entrar em casa, a palavra de Deus diz que Jesus não lhe disse mais nada. Disse, é urgente que deixes dessa árvore para que eu pôs na tua casa. E aquilo que aconteceu foi, automaticamente, quando ele baixa e está com Jesus, e está com ele, face to face, aconteceu uma love story. Teve aí. Mas é diferente. E automaticamente ele recordou-se daquilo que tinha aprendido da lei, de um padrão que estava equivocado. E ele automaticamente produz aquilo que João o Bautista diz aos próprios fariseus e saduceus, diz aos religiosos, diz àqueles que presumem, àqueles que pensam por fazer, por levar tempo, por não sei quanto tempo, por aparentar, por isto, pelo outro. Então, ele diz, arrependei-vos, geração de vivas, porque o reino dos céus, e produziu, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele materializou, ele produziu frutos dignos de arrependimento. Então, ele vira-se e diz a Jesus, bom, se eu agraviei alguém, como se não tivesse agraviado, vou-lhe restituir, de acordo à lei, mais vezes. E vou repartir do que tenho aos pobres. Eu quero te perguntar uma coisa. Quantos sermões é que Zaqueu ouviu na igreja evangélica? 0. O que é que foi preciso para que ele produzisse arrependimento? Encontrar-se com Jesus. Termino fazendo-te a pergunta. Qual é o teu padrão? E dentro do teu padrão já conheceste a Jesus. Se não o conhecestes, hoje tens a oportunidade de vir a conhecê-lo. Eu não te o posso apresentar, porque ele está aqui no nosso meio. É simplesmente o desejo de que tu baixes da tua estatura, baixes da tua presunção, identifiques quais são os padrões errados ao bem que tens na tua vida e queiras conhecê-lo, porque ele está disposto. E aí, quando ele o conheceu, então ele a seguir disse-lhe, a salvação certamente veio à tua casa. Amém?